CD, um livro, um filme sendo patrocinados, eles são o fim de uma trajetória que começou numa pesquisa, numa investigação, num trabalho do início de uma trajetória de um artista. E o nosso projeto se propõe voltar uma casa atrás e apoiar e dar espaço para artistas que ainda não têm um produto cultural pronto, que têm uma ideia a ser investigada, a ser pesquisada. Então, esse é o projeto Arte Sônica. Nós selecionamos 10 propostas de pesquisa artística e cultural em várias áreas. Eu falo artística e cultural porque nem todos os projetos e propostas do campo das artes, todas são de cultura, mas nem todas são de artes. Tem algumas de alguns campos que não são tradicionalmente considerados campos dentro das artes. Por exemplo, tem projetos de moda, tem projetos de outros campos do conhecimento cultural. Então, essas 10 propostas vêm aqui, passam 2 meses ocupando um pouco esse espaço, tem direito de usar esse coworking que tem nesse espaço, tem um auditório aqui embaixo, onde podem ter ensaios e preparações, tem um estúdio de gravação e de ensaios de música, bem equipado aqui ao lado. Isso tudo faz parte do Lab Oi Futuro. E uma dessas propostas, uma dessas residências, é o Ouvido Chão, Cartas Quilombolas, dos nossos convidados de hoje. E dentro da residência tem 2 momentos de interação com o público. Um momento onde os artistas apresentam, os pesquisadores e artistas apresentam suas pesquisas, seu trabalho e colocam para o público interessado uma apresentação de um processo de pesquisa, e um outro momento onde eles oferecem uma palestra, uma fala, um bate-papo sobre um assunto relacionado ao seu trabalho, que não precisa ser exatamente a pesquisa, mas um assunto que esteja fazendo parte do seu trabalho, que é o que vai acontecer aqui hoje. Para finalizar, só dizer que o projeto conta com o patrocínio da Oi, apoio do Oi Futuro, que é o instituto que administra esse espaço, com o uso da Lei Rouanet, da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que sem isso não seria possível projetos como esse, que não têm retorno financeiro do público para o produtor. Então, projetos como esse, de pesquisa, investigação, residência, só são possíveis com o uso das leis de incentivo, porque ele não se sustenta, não é um projeto sustentável por si só. Então, dito isso, eu vou passar a palavra aqui para o Gabriel e para Irla, que são os nossos convidados hoje, que vão apresentar o Ouvido Chão. Boa noite. A gente gostaria muito de agradecer inicialmente, né, a presença de vocês que estão aqui, né, para fazer junto com a gente esse Papo Sônica. A Zuca, o Oi Futuro e a Oi, né, que estão proporcionando esse momento, né, esse momento de 3 meses, né, que praticamente já bateu aqui, né, e 3 meses muito produtivos e gratificantes. A gente fez nossa apresentação do In Process, né, e falou sobre o processo, sobre os andamentos, descobertas e tal. E um dos pontos que a gente não aprofundou muito, porque valeria justamente esse momento, o Lab Sônica, é a abordagem, né? A gente está fazendo um projeto, né, que é sobre cartografias sonoras, né, puxando principalmente o conceito de paisagem, né? E nesse processo, aprendeu a usar. E nesse processo a gente, e até mesmo anterior mesmo, assim, a gente vem se aprofundando bastante, né, nas relações entre arte, né, audiovisual, né, arte sonora,
design também, que entra muito forte nesse projeto, e o campo da geografia, né, que a gente costuma abraçar o campo da ciência, da geografia, como o grande aglutinador de todas essas ideias que estavam até então um tanto dispersas em atividades isoladas, né? Atividade de som, atividade de design, enfim. E aí, para o Ouvir do Chão e para esse momento, o que a gente está propondo é justamente uma conversa, um bate-papo sobre essa transversalidade, né? Entre geografia, arte, design e tecnologia, né? Então, inicialmente eu gostaria de fazer uma leitura que ela é fantástica, até para a gente aprofundar um pouco, né? E é de um poeta, né? É um poeta, Fernando Pessoa, né? Poeta português bastante conhecido, mas que fala justamente sobre a paisagem, né? E de uma maneira lindíssima e que tem muito a ver com o que a gente vai trocar daqui a pouco. Então, ele começa assim, com o primeiro ponto. Em todo momento de atividade mental, acontece em nós um duplo fenômeno de percepção. Ao mesmo tempo que temos consciência de um estado de alma, temos, diante de nós, impressionando-nos os sentidos que estão virados para o exterior, uma paisagem qualquer, entendendo por paisagem, para a conveniência de frases, tudo o que forma o mundo exterior num determinado momento de nossa percepção. E aí, ele prossegue, deixa eu encontrar outra parte do texto. Certo. Todo estado de alma é uma paisagem. Isto é, todo estado de alma é não só representado por uma paisagem, mas verdadeiramente uma paisagem. Há em nós um espaço interior onde a matéria da nossa vida física se agita. Assim, uma tristeza é um lago morto dentro de nós, uma alegria, um dia de sol no nosso espírito. E, mesmo que não se queira admitir que todo estado de alma é uma paisagem, pode ao menos admitir-se que todo o estado de alma se pode representar por uma paisagem. Se eu disser, há sol nos meus pensamentos, ninguém compreenderá que meus pensamentos estão tristes. E o terceiro ponto, né, o ponto final, ele conclui: assim, tendo nós, ao mesmo tempo, consciência do exterior e do nosso espírito, e sendo o nosso espírito uma paisagem, temos, ao mesmo tempo, consciência de duas paisagens. Ora, essas paisagens fundem-se, interpenetram-se, de modo que o nosso estado de alma, seja ele qual for, sofre um pouco da paisagem que estamos vendo. Num dia de sol, uma alma triste não pode estar tão triste quanto num dia de chuva. E também a paisagem exterior sofre do nosso estado de alma. E é de todos os tempos dizer-se, sobretudo em versos, coisas como na ausência da amada o sol não brilha, e outras coisas assim. De maneira que a arte que queira representar bem a realidade terá de a dar através de uma representação simultânea da paisagem interior e da paisagem exterior. Resulta que terá de tentar dar uma intersecção de duas paisagens. Tem de ser duas paisagens, mas pode ser, não querendo se admitir que um estado de alma é uma paisagem, pode ser que se queira simplesmente interseccionar um estado de alma, puro e simples sentimento, com a paisagem exterior. E aí é nessa mescla que a gente vai falar justamente sobre a nossa abordagem. Boa noite. Primeiro eu vou falar um pouquinho de como é que a gente chegou aqui nesse conceito, né? Quem veio no In Process escutou da gente, né, ouviu que durante o nosso processo de investigação a gente modificou nosso olhar, né? Gabriel é um cara do documentário, eu também tenho essa dificuldade de abstração, né? A gente estava, no começo, muito a fim de descrever aquele espaço na sua totalidade, né?
aquela realidade de maneira documental. E aí a gente levou um baque, porque a gente foi lá no Quilombo Quilombá, lá em Magé, e depois que a gente saiu de lá, a gente saiu com uma sensação muito boa. Uma sensação, né? Então, a gente ficou nessa. Será que a gente vai conseguir, em 3 meses, abordar territórios negros, quilombolas, na sua totalidade? É óbvio que não, né? É uma história de séculos. Então, estudando sobre os conceitos de geografia e de ciência no geral, a gente chegou ao conceito da fenomenologia. A fenomenologia, ela entra no campo da geografia mais na década de 70, porque a geografia aí ela sofreu uma mudança, né, do positivismo para uma ciência que tivesse mais ligada às experiências do sujeito. E como esse sujeito via o objeto. Essa relação sujeito e objeto, ela não se dá de uma forma direta, assim, objetiva, né? É uma relação dialógica. O sujeito olha o objeto, assim, ele modifica esse objeto e o objeto também modifica ele. Então, essa relação é constante, né? É um ciclo, e ela vai se modificando. Na verdade, ela é uma espiral. Então, a gente trouxe a fenomenologia, né, nesse sentido, porque a ideia não é buscar generalizações. A gente quer buscar de cada território as suas singularidades e particularidades. Por isso que a fenomenologia vem para nos ajudar nesse campo, né? Eu estou constatando que eu estou nervosa, tá? Então, não, finge que não estão vendo isso. Então, o objetivo da fenomenologia, ele é descrever as experiências do indivíduo. Ele não tá interessado, a fenomenologia ela não está interessada em estabelecer causas e leis para essas causas, né? Coisas gerais. Ela, na verdade, está interessada nessas idiosincrasias dos lugares, né? Nas particularidades mesmo. O que é que esse lugar ele te diz? Ele nem te diz, ele te faz sentir, né? O que esse lugar te faz sentir? Então, a fenomenologia ela veio para a gente nesse sentido mesmo, de a gente ver a obra como a nossa interação com os territórios, e não nessa perspectiva de encerrar os territórios, porque isso aí a gente não consegue fazer, né? Está falando de 500 anos de Brasil e 400 anos de escravidão. Então, a gente não ia conseguir encerrar tudo isso, né? E aí a gente leva a fenomenologia para o campo da arte. Pois é, né? Então, a fenomenologia, né, enquanto abordagem científica, é um diálogo que a gente vem fazendo, né? A gente, de certa forma, começou, né, a partir desse momento em Magé, a reconfigurar, né, e se aproximar muito da fenomenologia, mas de uma forma mais intuitiva. A gente ainda não tinha noção ainda, né, que essa relação dialógica em que a gente coloca nossa bagagem, nossos elementos, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, e numa relação de troca com o ambiente, né, a gente fazendo de uma certa forma intuitiva, a gente, com a pesquisa, com o desenvolvimento, foi aprofundando mais, né, sendo que aí, nessa perspectiva científica, né, a gente foi encontrando o nosso caminho, né, a partir dela, né, que não era necessariamente como talvez a ciência exija, né, uma descrição do real, mas o que a gente tem buscado é justamente uma reelaboração, né? A gente, claro, pega muito a nossa referência na realidade, mas essa é uma construção artística, uma construção poética, né? E é justamente na perspectiva de apontar caminhos para representações de situações, de pessoas, de povos, de modos de ouvir e de pensar que não necessariamente
são contempladas pelo modo científico ocidental, né? Então, é um caminho que está muito nesse fluxo, né, entre a ciência, a arte e até mesmo a filosofia mesmo, né? A gente tem aprofundado muito essa questão existencial mesmo, né, de nossa paisagem interior em diálogo, e é justamente o que na fenomenologia se chama razão objetiva, é justamente essa ponte entre o que a gente traz, o que a gente tem, né, em determinado momento, com o que a gente experiencia no espaço onde a gente vai estar, né? Aí a gente entra na geograficidade, que é outro conceito que a gente trouxe da geografia, que para a gente entender ele, a gente tem que pincelar um pouco os 3 pilares da geografia, que são a paisagem, o lugar Espaço. e o espaço. Isso. O espaço, ele é vivido e experienciado. Se eu posso viver numa casa com uma pessoa e ela vai ter uma noção de espaço diferente da minha. Por exemplo, existem 2 pessoas na mesma casa que elas percorrem espaços distintos. Para uma pessoa, mesmo que ela esteja no mesmo local que a outra, ela pode enxergar esse espaço diferente, ela pode ir mais além, ela pode andar mais dentro desse espaço do que uma outra pessoa que percebe esse espaço de maneira mais limitada. Então, o espaço é o que você vive, né? É o que cada um vive, é como você vive dentro daquele lugar. A paisagem é como a capa. Esse conceito de paisagem, ele sai da pintura, né? Começa no século XVI, daquela necessidade de retratar os locais conquistados pelas nações imperialistas daquele momento. Então, por exemplo, como é que alguém ia descrever o Brasil naquela época, né? O Rio de Janeiro, sei lá, Pernambuco, Bahia? Em palavras fica difícil, porque a experiência de cada um é a experiência de cada um. Então, você vai descrever a paisagem, cada pessoa vai entender de um jeito. Então, vieram os pintores, né, que desenharam as paisagens, fizeram aquela capa para mostrar mais ou menos como era o território. E o lugar é mais simbólico, né? O que é que as pessoas fazem daquele espaço? Língua, gestos, o jeito de se comunicar, de se expressar, os símbolos, as simbologias, né? Os afetos também. Então, o lugar é mais das vivências dessas pessoas que estão ali. Então, no mesmo espaço pode ter uma comunidade de travestis, por exemplo, que constitui o seu lugar, por exemplo. Essas travestis têm esse lugar, que constituíram, elas têm língua própria, elas têm jeito de se expressar próprios. Então, essa comunidade construiu o seu lugar. Esse lugar foi construído por aquelas pessoas, né, dentro daquele espaço, que podem ter vários outros tipos de comunidades ali dentro. E a geograficidade, ela vem nesse conceito, né, dessa troca das experiências de vida de cada um com a relação com as pessoas que estão naquele lugar. Então, é isso, essas experiências de vida em relação ao espaço e o tempo. Então, por exemplo, o que eu sou de Recife. Gabriel é de Recife também, só que ele mora em Porto Alegre. E a gente está aqui no Rio. Então, a gente tem toda uma bagagem que a gente trouxe aqui e que a gente ressignificou nossa bagagem em relação às pessoas que a gente convive aqui no Rio de Janeiro. Então, essa é a nossa geograficidade, é a experiência nossa, que é individual, que eu nasci, a gente pode ser pernambucano, mas ele nasceu num hospital, eu nasci em outro. Nasci num bairro, ele nasceu em outro. A gente pode ser de classes diferentes. Mas quando chega nesse espaço, a nossa relação com as pessoas dentro daquele espaço é a geograficidade. Então, é a partir daí que a gente está trabalhando. Massa. E essas várias geograficidades que estão sempre
né, em contato, muitas vezes em confronto, né, elas geralmente acontecem no lugar, né, que é justamente a dimensão espacial onde as relações, os afetos, né, e as interações humanas, simbólicas, elas vão acontecendo. E aí, justamente, a gente tem pensado bastante a partir dessa percepção, né, do nosso, vamos dizer, potencial perceptivo, a partir dos sentidos mesmo, mas também a partir das tecnologias que a gente está utilizando para aprender essa percepção, né, que é as tecnologias do som, da gravação, né, do audiovisual e tal, para, vamos dizer, aprender essa experiência, né? Tem a experiência em primeira instância, né, que é aquela que a gente vive, que é muito pessoal de cada um, né? A minha vivência é provavelmente bem diferente da dela, né? E tem também como a gente capta isso, como a gente assimila, né? Que aí está o campo da tecnologia mesmo, que a gente está utilizando para captar, né? E nisso a gente está captando não só as sonoridades numa perspectiva física, né? Mas também simbólica mesmo, né? Os valores, os afetos. Então, a gente está fazendo uma paisagem sonora de determinado espaço, né? Mas, sobretudo, de determinado lugar, né? Que é justamente os territórios negros, né? É uma dimensão do território onde a presença humana ela vai acontecer, né? E aí a gente entra nas paisagens sonoras. Hoje a gente vive num mundo de imagem, né? Hoje o que a gente vê, antes de tudo isso, dessa revolução da imagem, Deus, por exemplo, era um som. E depois Deus passou a ser uma imagem. Deus era os sons da natureza, né? E a partir dos sons da natureza, ele falava com as pessoas. Hoje Deus é aquela imagem embranquecida, que a gente sabe, e que mudou a perspectiva do universo, do mundo ocidental, né, de como a gente se vê, a gente se escuta também, né? Então, as paisagens sonoras são todas as particularidades de um local. A gente pode falar dessas paisagens como marcas, né? Tem as marcas de um lugar. O que são marcas de um lugar? Tem o sino da igreja, por exemplo, né? Ele é uma marca de um lugar. Ele tem e ao mesmo tempo ele tem um significado, né? Ele pode dizer que são 6 horas, que é a hora da Ave Maria e tudo mais. E ele pode ser um signo também, né? Sonoro. Assim como ele é uma marca, ele é um signo. E dentro disso também eu posso falar que depois da Revolução Industrial, as paisagens sonoras, elas, a gente pode dizer que elas se dividem entre antes e depois da Revolução Industrial. Porque antes da Revolução Industrial, a nossa escuta, ela não tinha a continuidade que aconteceu depois da Revolução Industrial. Antes a gente tinha, por exemplo, numa comunidade, existia o barulho dos pássaros, o canto dos pássaros, a carruagem que passava. São ruídos que estavam se alternando, né, dentro daquele espaço. Após a Revolução Industrial, das máquinas a vapor, a carvão, enfim, a partir desse momento, a nossa paisagem sonora, ela tem uma cama de grave, né? Agora, e esse grave é constante, né? A gente está aqui, mas a gente está ouvindo o ar-condicionado, que é constante aqui. Ele não é nenhum ruído que vai e sai e vai embora. Ele é contínuo. E isso criou uma cama sonora da nossa escuta, que a gente deixou de escutar muita coisa, né? A gente não escuta mais as particularidades do lugar como antes, né? Como antes das máquinas. Então, agora a gente tem mais um espaço lo-fi, né? Um espaço com a camada de grave muito grande, que tira a nossa intensidade, nossa dinâmica de audição, né? A audição da gente ficou muito mais... Nosso ouvido está sarado, como falam, né? O nosso músculo ele não vibra tanto
quanto antes da Revolução Industrial, porque a gente hoje em dia está com essa camada dia e noite. A gente dorme com o barulho do ar-condicionado, da geladeira, do ventilador em casa, o estabilizador do computador faz um ruído, que antes isso não existia, né? E antes os ambientes eram mais hi-fi, como se fala, né? Hoje em dia ainda existem esses ambientes mais hi-fi, que são os ambientes mais rurais, né? Quando a gente passa mais para os ambientes periurbanos e urbanos, essa paisagem começa a se modificar e essa base de grave ela começa a ser mais presente na nossa audição. E é nesse sentido que a gente está estudando, né, as paisagens sonoras, as diferenças. Como a gente está estudando 3 espaços, que é a zona portuária, um ambiente completamente urbano. A gente está estudando o Camorim, lá em Jacarepaguá, que é periurbano, né? Está ali na floresta, na mata, mas também passa ônibus, passa carro, mas se você entrar, você está num local em que a paisagem é constituída basicamente pelo rio passando. E a gente tem esse ambiente rural que é Magé, que aí a gente chega lá, e em Magé, acho que um dos únicos ruídos naturais que a gente tem, que ele é contínuo, são as cigarras, né? Um dos únicos. E Magé é um lugar que é habitado por esse ruído contínuo das cigarras. E como lá é um ambiente espiritualizado, é interessante a gente pensar que alguns sons, na verdade, né, eles ajudam a gente a relaxar, por exemplo, a entrar numa meditação. E a cigarra, ela também tem isso, né? A cigarra é um tom único e ela vai, se você prestar atenção naquilo, né? Tu vai entrar numa espécie de transe ou tu vai conseguir dar fazer uma meditação ali dentro, naquelas cigarras, né? Então, cada lugar tem as suas idiosincrasias mesmo sonoras, né? E é isso que a gente está querendo mostrar na obra, que cada lugar tem essa paisagem e as suas características. A gente tem que ficar com o ouvido atento mais do que o olhar, né? Porque muitas vezes o ouvido da gente traz muito mais informações que a imagem. Então, vamos resgatar essa nossa intuição auditiva, nosso sentido auditivo. Certo. E nessa perspectiva de trabalho enquanto arte, né, e muito enquanto design mesmo, né, a gente vai trabalhar uma obra imersiva, a gente tem desenvolvido, tem pesquisado e elaborado muito das perspectivas de que narrativas, né, de como a gente vai processar essas narrativas, né, porque são narrativas que mexem com, passeiam por sei lá, neurologia, psicologia, espiritualidade. Então, a gente está nesse processo mesmo de, né, fazer essa imersão, mas como a gente vai narrar essa imersão? Porque uma experiência é a nossa, né? E por meio, né, de algumas tecnologias, a gente vai editar e vai propor uma narrativa que não é e nunca vai ser a narrativa do real mesmo, né? Que ele somente seja experienciado. Então, boa parte das coisas que a gente constatou em Magé, por exemplo, que é um espaço de um terreiro, tem a ver com, vamos dizer, uma perspectiva do território, não só na perspectiva do mundo físico, mas também no mundo astral. Então, uma série de percepções que a gente tem, né, a gente está trabalhando para a obra justamente em como expressar, em como narrar esse processo todo, né, que são formas, né, que está meio que no mundo físico, as relações também, né, que é justamente a energia, os afetos que a gente tem também, a gente vai buscar expressar, e os significados, né, de cada coisa, né, de como a gente pode processar isso. Então, eu acho que, diferentemente da ciência, que, né, busca um pouco mais dessa objetividade, a arte é um campo bem aberto para explorar mesmo, para pensar possibilidades narrativas, né? E aí, nesse sentido, a gente está trabalhando muito a perspectiva do lugar, né, enquanto o espaço da memória e da identidade num processo de constante
renovação, né? Porque o som, né, que é o elemento que a gente está trabalhando, principalmente as paisagens sonoras, eu vou dar uma aceleradinha até para a gente, né, ir conversando também. Ele é um dos elementos, né, que mais evoca memórias, né? Então, boa parte do nosso roteiro, né, de chegar e tal, foi justamente na proposição das memórias, né? Inicialmente as memórias do território, mas depois com essa mudança de abordagem, as memórias do território, mas as memórias também nossas. Então essa mescla, né? E é justamente nesse encontro onde as identidades elas vão se meio que se juntando, se mesclando, e justamente é onde a memória ela vai se renovando. Então, vamos dizer, os aspectos simbólicos do território, né, do espaço de uma maneira geral, mas dos territórios negros de uma maneira mais específica, eles estão em constante renovação, que é justamente causado pelos encontros mesmo, né, os processos sociais, né? E as sonoridades, né, a gente trabalha muito nessa dimensão física e simbólica, né, para não falar ainda da dimensão ainda vibracional, que é algo que a gente ainda pretende desenvolver com mais tempo, né? Trabalho para uma vida inteira, né? Justamente a dimensão de como o som ele trabalha, né, a partir da nossa corporeidade mesmo, mas também vai influenciando a nível físico, mental, astral e, enfim, espiritual. E aí é quando a gente chega nos territórios negros, né? Essa foto é bem, né, ilustrativa, né, do que foi Magé, né, com o babá Paulo de Ogum, a Catiúcia, que é uma gaúcha que recebeu a gente, Catiúcia Ribeiro, que é da área da filosofia também, inclusive muita coisa a gente deve conversar com ela com o tempo, né? E aí justamente a gente tem essa reflexão a partir da pesquisa sobre os processos de apagamentos históricos e geográficos, né? Que aí esses apagamentos, né, pegando somente da história do Brasil, você tem todo um processo de embranquecimento politicamente, vamos dizer, gestado, cientificamente respaldado a partir de teorias como da eugenia, né? Fora as violências mesmo, né? De quebrar terreiro, de agredir capoeira. Então, é um processo de apagamento histórico e geográfico. A gente pensa muito na questão geográfica, pois justamente quando vai se tirando as referências dos locais de origem das pessoas escravizadas, né, em sua maioria de origem africana, né, vai se apagando as memórias desse território. Sendo que, como esses territórios, né, as cosmovisões, né, ou cosmoaudições, elas não necessariamente criam uma dualidade entre mundo físico e mundo astral, né, os aspectos simbólicos, né, das cosmovisões espirituais, eles se reconfiguram geograficamente. Então, por mais que exista uma tentativa de se apagar essas memórias, né, elas vão, né, a partir das suas reinvenções, né, dos seus aspectos simbólicos, né, elas vão se mantendo, né, e é justamente, né, por isso que tem na diáspora africana a gente ainda tem essa força toda, né? Deixa eu só falar uns dados aqui. Existe um geógrafo chamado Rafael Sanzio, ele é da UFBA. Ele fez um estudo, um levantamento sobre os territórios negros no Brasil, né? E eu trouxe alguns dados para mostrar que ele dá o número, né? Assim, a pesquisa dele, ele não foi a campo e foi contar os territórios negros. Ele fez a pesquisa em cima de documentos oficiais. E só em cima desses documentos oficiais, sem ir para campo enfim, fazer essa varredura, né, nos territórios, ele encontrou no Nordeste 511 territórios negros, no Sul 15, no Sul 9 são no Rio Grande do Sul, 5 em Santa Catarina e 1 no Paraná. No Norte são 212. A maioria está localizado no Pará e alguns no Amapá. E no Sudeste, 88, e no Centro-Oeste são 17. E existe um livro muito interessante que fala sobre esses apagamentos, né, que o Gabriel falou,
que é o livro do Ronaldo Jorge Araújo Vieira Júnior. Ele é da UNB. O nome do livro é Responsabilidade Objetiva do Estado. Ele fala sobre a segregação institucional do negro e propõe políticas de cotas nesse livro. Então, é muito interessante porque ele traz para a gente, nesse livro, todas as leis, ele embasa, né, nas leis, todas as leis que contribuíram para o apagamento dessas populações, para a tentativa, né, de apagamento dessas populações, e como o Estado contribuiu objetivamente para a discriminação racial, né, impedindo tanto o acesso ao mínimo, ter um documento, ou frequentar a escola, sabe? Ou ter um acesso à terra, ou à saúde. Então, ele vai elencando todas as leis brasileiras que que fizeram essa tentativa de apagamento que a gente está falando. A gente está vendo aqui que a gente tem um tempo assim, limitado e a gente quer fazer justamente a conversa também, né? Mas a gente está tão empolgado com tanta coisa bacana que a gente tem, né, descoberto, né? A gente vai dar uma acelerada e vai depois jogar aí para a gente fazer uma conversa, né? Então, a gente, né, fala bastante assim da questão da materialidade e da imaterialidade das manifestações identitárias, principalmente as negras, justamente nesse sentido, né, por conta dessas cosmovisões, né, cosmoaudições, a gente está querendo forçar a barra esse termo também, né, mas justamente não existe vamos dizer, uma fronteira, né, nos territórios negros, e aí esses territórios negros. Quando a gente fala de quilombo, a gente, né, também não está fazendo a distinção. Um terreiro também não deixa de ser um território negro, né, que é justamente onde se ritualiza os processos de memória e de identidade, né? E aí, enfim, uma das coisas que a gente gostaria de falar bastante mesmo, né, né, é justamente sobre a questão da memória, da tradição oral e da modernidade, né? E aí, por que a gente tem tanta essa coisa com as sonoridades mesmo, assim, né? Que é justamente na perspectiva, né, de vários povos afrocêntricos, né? África não é uma coisa só, né? As histórias, os processos vamos dizer, disseminação da cultura acontecem oralmente, né? Não, porque muitos desses povos enxergam a palavra não só como um sentido, mas como uma força mesmo, né? Onde se carrega os significados, mas carrega as intencionalidades. Então, as transmissões da história vão ocorrendo de forma oral, e é justamente nessa perspectiva dos sons, né, que elas vão ocorrendo. E justamente por ter essa questão com a memória, né, as tradições elas tendem a ser, né, recontadas, e no processo de recontar e nos apagamentos que a memória também na memória também acontece, as tradições vão sendo reinventadas, vão sendo atualizadas, vão sendo contadas de uma maneira, né, vamos dizer, mais adequada a determinado momento cultural, político, né, e justamente numa perspectiva em que não se tem também uma cisão entre tradição e modernidade. A tradição não necessariamente está ligada aos aspectos do passado. É uma perspectiva circular, elíptica, né, em que a tradição ela vai avançando, né, mas ela volta sempre para a origem. Então, ela se renova justamente por voltar aos seus referenciais e se renovar, se reinventar nos processos políticos. Eu acho que essa foi a última. Pronto. Foi. Então, é basicamente isso, né? A gente deu uma aceleradinha também para que a gente possa fazer esse papo sônica. E é isso aí. Quanto tempo a gente tem? Dá para fazer? A gente tem um vídeo que a gente tem como referência muito forte e tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Que a relação experiencial nos processos, vamos dizer, cotidianos, né, em alguns povos negros, né? Se bem me lembro, da cultura Malinke, né? Enfim, está muito na questão do ritmo, mas a gente está trabalhando muitas questões, em termos musicais mesmo, na questão das harmonias, né? Mas vamos lá, que senão eu não vou parar de falar. Deixa eu sentar aqui.
C'est du rythme. Toutes les choses, c'est du rythme. Cadê a tradução? Tá rolando do YouTube esse? Não foi falar do YouTube. Tem que ser do YouTube, cara, da legenda, cara. Mas a ideia era passar direto do YouTube. A ideia era passar direto do YouTube por conta da legenda. Toutes les choses, tout le travail, tous les bruits, c'est des rythmes. Djembé. Kansaba. Ping. Bang. Boom. Les pas de marche, c'est le rythme. Les paroles, c'est des rythmes. Kini masenekele ibo seneti. Eke. Kini masenekele ibo seneti. Eke. Kana kuduba, kana kuduba, kana eke, kana kuduba, kana eke, kana kuduba, kana eke. Kini masenekele ibo seneti. Kana kuduba, eke, kana kuduba, eke, kana kuduba, eke. Eke seneti gumma, eke seneti gumma, eke seneti gumma, kana
yeah, seneti kuma kana, yeah, seneti kuma yeah, kana kuduba, kana kuduba, kana kuduba. Bidi, yeah, na ibidi, na ibidi, na ibidi, na ibidi, na ibidi, kana, yeah, kana, na ibidi, kana, na ibidi, kana, na ibidi, kana, yeah, kana, na ibidi, na kuduba, kana, na ibidi, kana, yeah, kana, na ibidi, kana, yeah, kana. Jini masana kela ipo seneti kuma finda. Eke na ibidi, kana, na ibidi, kana, kana, ba, kana, ibidi, kana, na ibidi, kana, ba, kana, na ibidi, kana, kuduba, kana. Seneti kuma finda. Eke. On est dans le rythme. Seneti kuma finda. Eke. Toutes les choses, c'est le rythme. Jini masana kela ipo seneti kuma finda. Nous, on ne va pas égorger notre culture, on va la garder. Ça va rester. Je suis sûr que ça va rester.
Massa, né? Esse é sempre uma inspiração, né? Ver e rever esse vídeo, né? E a gente só, né, pede uma desculpa aí porque a gente teve uma falhinha técnica, não conseguimos, Colocar a né, legenda. exibir a legenda em português, né? Mas eu acho que as sonoridades já dizem muita coisa mesmo, né? Até o indizível, né? A gente também está trabalhando muito nisso, né? Nos espaços do visível, do audível e do não audível. Mas, enfim, bem, acho que agora é um momento, né, para a gente trocar uma ideia, né? Não sei se vocês gostariam, alguém gostaria de... Quem quiser, só levantar a mão que eu vou levar o microfone, por favor. Olá, boa noite. Boa noite. Eu fiquei pensando aqui, fiquei curioso alô? Em perguntar como que vocês estão pensando em criar essas narrativas a partir do som e como que está sendo esse processo, quais são os recursos que vocês estão fazendo. Nesse vídeo é muito marcado, né, os processamentos, a coisa de criar pequenos loops e tal. Como que vocês estão desenvolvendo isso? Como está sendo esse processo? Quer falar? Então, a gente está trabalhando com camadas sonoras, né? A gente dividiu o trabalho para a gente, metodologicamente assim, a gente dividiu em cartas, né? Porque foi o primeiro sentido do projeto Ouvir do Chão, as cartas. Então, as cartas a gente está gravando com algumas pessoas dos territórios, alguns textos, poemas, e vai ser muito nesse sentido, né? A gente vai abordar, por exemplo, Solano Trindade, no terreiro de Magé, o terreiro lá do Quilombo Quilombá. Ilê Axé Ogum Alacoró. Alacoró, isso. No Ilê Axé Ogum Alacoró, a gente está trabalhando mais as palavras da Mãe Estela, porque o terreiro está em luto pela morte da Mãe Estela. Então, a gente vai trabalhar mais essa mensagem da Mãe Estela, né? No território do Camorim, a gente está abordando o Solano Trindade, que fala muito de trabalho, né? E dessa relação do trabalho e o povo preto. E e a zona portuária, que a gente está tentando meio que trazer a tia Ciata, né? Para essas cartas. Essa é a parte dos diálogos, né, que a gente está construindo. Na ambientação, a gente usou o H3 VR, que é um gravador novo que saiu agora, ano passado, e gravou quadrifônico. A gente fez toda a ambientação em quadrifonia nesse trabalho. Então, a gente foi nos 3 territórios e captou a ambientação desses 3 territórios, claro que um completamente diferente do outro, né? Existe a camada da música, que a gente vai abordar. Nessa camada musical, a gente não necessariamente vai compor uma banda ou trazer uma música, a gente quer que a música pontue a obra. Então, a gente vai usar 3 instrumentos, que é o berimbau, o tambor falante e o hang drum. Porque a gente achou que cada território tem um pouco de cada instrumento, né? A gente vai gravar isso amanhã, inclusive. Tem alguma outra camada que eu esqueci? Tem a ambientação e os efeitos. Que a gente começou a construir alguns efeitos, né, na verdade. Porque a gente chegou lá em Magé e pegou o urucum já seco, né? E eu comecei a pegar o urucum na mão e quando a gente fazia botava eles todos juntos assim, eles faziam um som de água, como se fosse uma água correndo, sabe? Então a gente começou a pirar nesses efeitos. Então a gente está meio que construindo assim também, né? A gente chega no lugar, sente o lugar, achou
como é o nome? Urucum? Urucum. Então, vamos fazer com urucum. Aí veio a cigarra. Porra, vamos viajar nessa cigarra aqui. Entendeu? A gente está muito assim... os territórios que estão também mostrando para a gente, né? O que a gente vai trazer. Então, é mais ou menos, são essas camadas. É a camada da música, que vai pontuar a obra, os diálogos e as cartas, porque a gente fez alguns passeios guiados com por exemplo, o Antônio do IPN, do Instituto dos Pretos Novos, o Luiz Paulo, lá do Camorim, que ajudou muito a gente nessa caminhada também. A gente falou com a Grace, da Tia Ciata. Estou esquecendo alguém? Pai Paulo, lá de Magé, que está... Antônio, falei Antônio. Então, a gente está mesclando as narrativas de cartas e diálogos, os efeitos e a música. E sempre a ambientação, gravando quadrifônica no H3VR, as vozes a gente lapela, faz com lapela mesmo, e acho que é basicamente isso. E a música a gente vai gravar no estúdio. E a ideia, além dessa questão da imagem, do som, né? Nosso ambiente, o ambiente que a gente vai criar, um ambiente sonoro imersivo, né? Interativo, ele também vai ter correspondências visuais a esses sons, né? A partir de estudos que a gente tem desenvolvido de um tempo, na perspectiva de sinestesia, né? Relações entre imagem e som, a gente está buscando correspondências visuais a essas informações sonoras. Então, nessa obra, a gente vai ter ativação dos sons e com correspondências visuais, né? Então, muito dessas imagens vão vir a partir das escutas desses sons, né? Do que a gente vai... E aí, justamente, as elaborações, né, vão vir muito também da influência gráfica mesmo, né? Do processo do mapa mesmo, né? Cartográfico, né? A gente fala de cartas nesse sentido sonoro, assim, né? Está falando cartas, né? E até como leituras mesmo de cartas mesmo, né? Representações de leituras sonoras, mas cartas muito nesse sentido de cartografia mesmo, né? E uma das coisas que a gente está repensando bastante é o referencial de cartografia, de mapa, né? Que são referenciais ocidentais e numa perspectiva muito, vamos dizer, objetiva, no sentido de uma exatidão, enfim, muito focado no mundo físico mesmo, né? Como a gente está fazendo e criando esse paralelo a partir das referências afrocêntricas entre mundo físico e mundo astral, a gente vai procurar uma representação, narrativas de som e de imagem, né? E cartas, né? Essas cartas, esses mapas que busquem fazer um diálogo, né? Entre esses mundos, né? Físico e astral. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito legal o trabalho de vocês. Incrível, assim. E muito importante, né? Principalmente nesse momento de tensão. E eu achei muito interessante quando vocês falam sobre a questão da tradição vinculada à modernidade, né? E aí a tecnologia como um registro da memória, um registro histórico, né? Da imagem das pessoas, desse som que, né, é conhecido, por mais que não seja, que a gente não viva nesses lugares, que a gente não tenha uma vivência constante nesses espaços, mas são coisas que estão no nosso cotidiano, né, de alguma forma, assim. E quando vocês falaram da Catiúcia, eu lembrei do Renato Nogueira, que foi o orientador dela, né, na pesquisa dela. E eu tenho acompanhado o Renato em alguns encontros também, e ele faz essa associação, interseção, né, entre a África Ocidental, ali, a filosofia da Gara, com o nosso cotidiano aqui, nessa vida, nesse sistema que a gente criou. E aí o que eu queria entender é se a intenção de vocês nesse projeto é fazer essa interseção entre os sons e as imagens desses territórios, né,
Ou é uma coisa muito marcada? É Magé, é assim, a identidade é essa, né? Como isso se costura também, né, nesses sons e nessas imagens tão específicas, tão diferentes entre si, mas muito próximas, historicamente e culturalmente falando. Como é que é a construção dessa narrativa, dessa ligação entre eles, né? Entre vocês, na verdade, né? Vocês já estão dentro, vocês já fazem parte disso também. Nessa perspectiva, a gente inicialmente, né, pensou assim bem blocado mesmo, assim, Magé, justamente por características, né, que a gente pensou uma narrativa mais específica para Magé, outra para o Camorim, outra para o Valongo, né? E justamente, sei lá, o Valongo, o espaço urbano da zona portuária, o Magé, o espaço, vamos dizer, rural, embora nem toda Magé seja rural, né? Mas o ponto específico do Quilombo Quilombá é uma área mais rural, ser um ponto mais ligado, vamos dizer, à espiritualidade, enfim. E as plantas também, né, têm pensado bastante, inclusive, experimentos sonoros com plantas, né? Pois é, a memória às vezes, né? A gente tem que reinventar a memória, né? E no Camorim também essa perspectiva mais das questões dos trabalhadores, né? Sendo que nessa reconfiguração em que a gente, né, também traz a nossa bagagem mesmo assim, né, enquanto pernambucano, baiano, né, que mora em Porto Alegre e tal, e nessa construção do diálogo a gente não exclui a possibilidade de fazer diálogos com essas regiões, né? Referências do Rio Grande do Sul, que inclusive está na capa que a gente usa ali, do Ouvido do Chão, que é do mestre Jaburu, mestre capoeira, né? de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, mas que morou boa parte da vida dele, então boa parte dos projetos também veio por conta desse contato com ele, né? Então, uma série de experimentos que a gente já fez, usamos o som do mestre Jaburu, né, tocando. Então, isso, a gente não exclui essa possibilidade, né, que justamente essa correspondência, essas cartas vão rolando, né, entre os territórios que a gente passou. Mas também na própria construção que está em curso mesmo, né, a gente tem escutado e tem pensado também muitas das questões das imagens, as semelhanças entre Magé, Valongo e Camorim, não necessariamente elas precisam ficar tão blocadinhas, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente pensou foi a coisa do trem, né? A linha férrea tradicional, que ela passa por Camorim, mas passa por Magé também, né? O Valongo também tem muito a tradição do bonde, né? O VLT hoje em dia, né? Que a gente também... Então, a gente vai buscar também fazer esses fluxos também, né? Até para ter uma organicidade entre os diversos territórios, né? Acho que é nesse sentido. Eu acho que essa delimitação foi mais em relação ao tempo também, né? Porque são 3 meses só. Imagina, aqui no Rio, eu acho que vou até olhar aqui, quantos são territórios negros aqui no Rio de Janeiro? É um monte, espera aí. Mas Rio de Janeiro, 6. Em São Paulo, 43. Em Minas Gerais, tem 28. No Espírito Santo, 11. E aqui no Rio de Janeiro, 6. Mas não são só 6, não. Não até são só 6. São 6 oficialmente que estão nos papéis oficiais, que foi o estudo do Rafael Sanzio, né? Se a gente for cavucar, vai aparecer pra caramba aí, né? E até a gente sabe. Até territórios que não têm a compreensão de que são, de fato, territórios negros. Exatamente. Você pode ver uma série de favelas aí, se vocês forem fazer as configurações dele. E um processo de reconhecimento, né, como aconteceu em Porto Alegre, né, o quilombo da família Lemos, eles já vinham de uma trajetória quilombola, mas eles não tinham a noção do pertencimento vamos dizer, o embasamento, o empoderamento político, né, que foi acontecer agora, né? Eles se reconheceram quilombolas, mas eles eram quilombolas a vida toda e não tinham esse embasamento, né? Isso. E o nosso projeto, ele tem uma cara transregional e uma cara transnacional também, né? Essa é a nossa intenção, né? Primeiramente, a gente está abordando esses 3 territórios. Mas, no futuro, muito próximo, a gente vai expandir isso para os outros territórios brasileiros, né, transregionais, e, quiçá,
transnacionais, né? Dependendo do incentivo que a gente tiver em outro momento. Então, a gente vai dar essa... Porque a ideia não é encerrar, mas a ideia é expandir esse projeto para todo o território nacional e colocar esses territórios para falar, né? A gente tem esse processo de apagamento e de silenciamento também, né? É muito interessante ver que a relação dos sonhos é uma relação de poder. Porque, por exemplo, numa fábrica, você não pode conversar muito, né, com o seu vizinho aqui, se você trabalha numa fábrica e tal. Mas as máquinas podem estar operando a não sei quantos decibéis, sabe? E aí, isso é uma relação de poder, sabe? Quem é que pode falar? Quem é que pode produzir sons, né? Hoje na nossa sociedade. A gente vê hoje em dia mesmo a relação nas comunidades, nas favelas, né? Por exemplo, o baile funk, enfim, tirando, a gente sabe de todas as problemáticas, tudo o que permeia, né? Que não é um papo tão simples assim, mas em meio a tudo isso que a gente vive, os bailes funk são proibidos. Mas se a polícia chega na favela com um helicóptero quase no teto da sua casa, fazendo aquele barulho, estremecendo o seu telhado, dando tiro do helicóptero para baixo, como aconteceu na Cidade de Deus, ontem, hoje, né? Esse tipo de ruído, ele é permitido, né? Então, essa relação é a relação de poder. Quem é que pode fazer barulho e quem não pode, né? É mais ou menos isso aí. Obrigada. Alguém mais? Se vocês quiserem falar um pouco mais, então... Uma das coisas assim que até veio à cabeça, né, naquela estava respondendo, não falei porque, pô, né, senão a gente vai ficar, né, falando sozinho, né? Foi também a questão do design no próprio processo da gente, né, que a gente tinha 3 meses, né? A gente chegou querendo trabalhar inicialmente os quilombos mesmo, assim, os quilombos assim numa perspectiva mais formal, assim, né? Mas a gente encontrou uma situação um pouco diferente e, pô, viu que quando a gente amplia para a coisa do território negro, pá, a gente vai para terreiro, favela, quilombo, e a riqueza do projeto, da pesquisa, ela foi se ampliando muito mais. Sendo que por termos mesmo de viabilidade mesmo, assim, e tipo, para a gente não sair louco, se descabelando, querendo dar conta do mundo em 3 meses, a gente fez mesmo uma perspectiva de uma delimitação, né? Um desenho mesmo de produção. O que é que dá para fazer nesses 3 meses, né? Porque só se a gente fosse trabalhar só sobre o valongo, é capaz de a gente estourar os 3 meses e não dar conta de tudo que tem um valongo. Então, nessa perspectiva do design mesmo, de produção, né? Que aí eu acho que desemboca nas narrativas que a gente... nas coletas que a gente encontrou, que a gente conseguiu, e nas narrativas que a gente vai fazer, a gente teve muito essa perspectiva mesmo, assim, de, vamos planejar que abordagem a gente vai fazer. Então, a gente teve que adiantar bastante das narrativas, né, dos locais, dos temas, dos espaços geográficos que a gente ia trabalhar, muito por conta dessa limitação temporal, né? E aí foi justamente a coisa mesmo do desenho, do design de produção, entrou muito nessa perspectiva. Eu esqueci, quando eu fui falar para você das camadas sonoras e dos efeitos, eu esqueci de falar de um cara muito importante que está nesse projeto, que entrou nesse projeto agora com a gente, que é o Negalê, que ele tem um projeto chamado Amplificador Etnobotânico, que ele simplesmente tira sons das plantas. Então, um dos efeitos que a gente vai incluir nessa camada de efeito são os sons das plantas que a gente vai amplificar com um dispositivo que o Negalê faz no protoboard. Ele monta um dispositivo que, dali, ele amplia o som da planta.
os estímulos que a planta tem, ele retira um som dali, transforma aquilo em som. Então, esse também vai ser um dos efeitos dessa camada de efeito, né? Um dos sons dessa camada. Porque lá em Magé, a gente, como o Gabriel falou, a gente está... É um lugar espiritualizado, né? É muito difícil você chegar num lugar e você já entrar entrando, né? E não é assim, as coisas você tem que ter respeito, né? Principalmente dentro desses territórios. Por isso que a gente mudou a nossa perspectiva para o que a gente sente dos lugares, porque eu acho que era muito mais jogo, né? Como é que você vai entrar num território, enfim, tradicional e tudo mais, de uma hora para outra, assim, sabe? Eu acho que também é uma falta de respeito, né? Com aquelas pessoas que estão ali e tudo mais. E também, assim, a gente tem um cuidado de não... Como é que eu vou dizer sem usar essa palavra? Vou usar. Sem se aproveitar, né? Sem as pessoas acharem que a gente está se preocupando, porque esse não é o objetivo. A gente também não quer, como o Gabriel falou, não quer encerrar, né, a questão. Não é o nosso objetivo encerrar a questão. Então, a obra vai muito nesse sentido, de até onde a gente pôde ir, e desse lugar que a gente chegou, o que é que a gente sentiu ali nesse lugar, entendeu? Nós. O que é que nós sentimos? Então, acho que está muito mais centrado em nós do que propriamente nos territórios. E aí é isso, mais nessa perspectiva mesmo, de uma coisa mais subjetiva, né? Boto fé, e numa perspectiva também que uma das coisas também fortes assim dessa residência foi a questão, né, experiencial também, não só em relação aos espaços, mas em relação também aos encontros mesmo, né, que a gente teve encontros, na maioria das vezes foram encontros muito positivos, assim, né? Teve uma galera que a gente, né, embora não tenha trabalhado diretamente, né, mas a gente chegou a vários espaços, né? A gente tem conversado com gente do que trabalha com arte, tecnologia, né? Ela falou do Negalê, tem a Vitória Cribe, que está por aí também. Uma guria super fantástica, assim, amigona agora. Hoje em dia já é amigona também, né? E que a gente tem pensado muita coisa, né? Até para ampliar essa perspectiva de trabalho com as sonoridades, numa perspectiva mais experimental ainda, assim, né? E uma das coisas que eu tenho pensado assim, né? Tem conversado sobre o experimento com as cigarras, né? A gente, né, viu uns experimentos, né, que rolam por aí, circulam às vezes pela internet, vamos dizer, como é? Retardo não, né? Bota um slow, não uso as palavras em inglês não, mas tipo retardo assim do tempo, da velocidade das cigarras, né? Vocês encontram uma sonoridade muito diferente, assim, né? Muito próxima a uma perspectiva, entre aspas, angelical, assim, né? Então, boa parte dessa mudança de abordagem vem nesse sentido, né? A gente tem mais margem para experimentar, né? E esse compromisso, entre aspas, com uma descrição do real extremamente, vamos dizer, fechada, realista, né, nesse caso, a gente tem mais margem ainda para experimentar, né? E eu acho que foi uma das grandes sacadas mesmo, assim, né? Que nas narrativas a gente pode ter abordagens mais naturalistas, mas também mais poéticas, mais amplificadas, mais experimentais, né? Utilizar muito a dimensão do ruído e a dimensão dos silêncios mesmo, né? Que a gente não encontrou assim um espaço inteiramente, né, silencioso, mas a gente encontrou várias camadas de constância de som, né? Vamos dizer, de pausas nos ritmos, né? Das diversas marcas sonoras que acontecem, como por exemplo foram as próprias cigarras. Por exemplo, eram sons constantes de rios no Camorim, né? E o trânsito na zona portuária, né? Esse é constante. O VLT, os navios que atracam ali e tudo mais.
É uma viagem, porque eu fico pensando assim, qual seria, né, o som que os tumbeiros faziam quando chegavam lá na zona portuária, no porto, né? Em relação ao IPN, por exemplo, eu já estou viajando aqui, né? Porque assim, o menino falou que já acabou o tempo, então eu estou aqui só viajando mesmo. Então eu fico fazendo tentando fazer essa retrospectiva sonora, sabe, de pensar essas paisagens antes, né? Como era antes a zona portuária? O que era as marcas sonoras daquele lugar? Como é que a galera levava os corpos, os moribundos também, né, para o IPN? Era na carroça. A carroça a roda da carroça era de madeira. Quando ela passava no pé de moleque lá na Sacadura Cabral, que era a rua do cemitério ali, qual o ruído que ela fazia, né? Então a gente está também nessa ideia de fazer essa reconstrução sonora desses ambientes antes de tudo acontecer, né? Lá no Camburí é interessante porque existe o rio Camorim, né, que passa ali, que perpassa toda a comunidade, e ele na verdade é o silêncio da comunidade, né? Porque se tudo parar, o rio ainda vai ficar ali de fundo sonoro, né? Então ele é o silêncio daquele lugar. E a cigarra é o silêncio de Magé, sabe como é? Enfim, só viajando aqui mesmo nessas questões. Porque assim, se você ficar pensando, né, se você ficar pensando nisso, nossa, você nem dorme. Eu, pelo menos, né? Eu não dormi algumas vezes, né, quando bateu umas viagens aqui e tal. Mas é isso, né? É isso, a gente gente. já, né, Obrigadão aí pela foi muito paciência. bacana, né? Agradecer mais uma vez, né, vocês todas e todos que chegaram e tal. Valeu. Né? Colaboraram com perguntas também. E é isso, vou deixar na mão da Ludmila aí, que senão a gente vai Gente, gostaria de agradecer pela presença de todos vocês no Papo Sônica de hoje. Gabriel, Irla, muito obrigada. Obrigada pela presença, espero que vocês venham nos próximos papos. Zuca Produções agradece. Boa noite.